Hoje, 16/10/2024, certo? É o dia que eu completo 26 anos de idade. E esse vídeo é justamente para você que tem menos de 26 anos, né? Você que talvez seja um pouco mais novo, 22, 20, 18, 16, né? E é um vídeo sobre, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu falaria algumas coisas pro meu eu do passado de 16 anos que eu aprendi ao longo desses anos aí, né? Então, esse vídeo é basicamente para isso, certo? A primeira coisa que eu consegui pensar aqui é o seguinte, eu anotei aqui, né? Enfim, não se importe muito com sua aparência, porque adolescentes, na prática, são uma onda gigantesca de hormônios. Por que eu escrevi isso aqui? Pelo simples fato de que quando eu tinha 16 anos por aí, eu tinha um complexo gigantesco com várias coisas no meu corpo, né? Uma delas era, por exemplo, a minha orelha, né? A minha orelha hoje é normal, mas quando eu tinha 16 anos, né, como você sabe, né, adolescentes eles são dismórficos, né? Eles são tipo assim, a mão é desproporcional ao braço, que é desproporcional à perna, que é desproporcional à cabeça, porque você está em constante fase de crescimento. Então, se apegar à sua aparência nessa idade é só sofrimento que não faz sentido, porque você vai crescer e vai se normalizar só a partir dos 20 anos, 21 anos, 22 anos e por aí vai, entendeu? Antes disso, você realmente é como se fosse uma é para você ser feio, tá? Agradeça por ser feio na adolescência, porque é bem provável que depois dessa fase você se torne um adulto bonito, normal, beleza? Já cansei de ver várias pessoas que eram bonitas na adolescência e ficaram horrorosas depois de adultas, né? Porque geralmente assim funciona. Enfim. Ou seja, você tá numa fase da sua vida, né? 16 anos, 17, que é uma bomba de hormônios acontecendo no seu corpo e você vai ficar o tempo todo ali obviamente fissurado naquelas coisas ali, né, na aparência, enfim, mas não vale a pena, tá? Não se importe muito, né? Experimente estilo, não ligue para a opinião das outras pessoas, beleza? Na prática, elas estão no mesmo barco que você, elas só são idiotas. A maioria das críticas por exemplo, dos bullying e tal que acontece é porque a outra parte ela é insegura também e ela não consegue expressar isso de uma maneira adulta e ela acaba expressando isso atacando outras pessoas, tá? O segundo ponto aqui que eu marquei aqui que é interessante é não tenha medo de se arriscar e tentar coisas novas, desde uma língua nova até chamar alguma mulher para sair. Mesmo que dê completamente errado, em 1 ou 2 anos você vai ter aprendido com a experiência. Por que eu escrevi isso aqui? Porque quando eu tinha 16 anos, até hoje na verdade, mas muito menos, né? Eu era uma pessoa muito introvertida, eu não falava com as pessoas, tá? Não falava com família, não falava com amigos. Assim, com amigos eu era uma pessoa completamente diferente do que, sei lá, com outras pessoas, assim, entendeu? Ou sei lá, sozinho na rua, por exemplo, né? E isso provavelmente fechou algumas portas de, por exemplo, conhecer gente nova ou ter algumas oportunidades, alguma coisa assim, tá? Eu te garanto que você não vai perder nada sendo um pouco extrovertido. A palavra certa não é nem ser extrovertido, porque você pode ativamente buscar comunicação com outras pessoas, ou buscar novas oportunidades, ou buscar conhecer pessoas, respeitando a sua introversão, tá? É possível isso. Você não precisa ser high energy o tempo todo. Você pode ser uma pessoa low energy. Por exemplo, eu sou uma pessoa low energy. Eu não fico falando alto, eu não fico gritando, eu não tô sempre alegre. Não sou tipo, e aí rapaziada, vamos dar, não sei o que é isso aí. Eu tenho gente que é assim, tá? Eu conheço gente, eu conheço amigos que são assim. Eu não sou, entendeu? Você tem que entender que tipo de pessoa você é e se adaptar a esse formato, certo? E respeitar a sua personalidade e não tentar moldar a sua personalidade a uma personalidade que não existe com você, entendeu? Não tenha medo de se arriscar e tentar coisas novas, ou seja, eu quero passar 3 meses tocando violão, quero ver se eu gosto de violão. Vai, tenta, né? Se você tiver o dinheiro para comprar um violão, né? Eu quero aprender uma língua nova. Vai lá, tenta. Baixa do Duolingo lá, sei lá. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Vai lá, tenta, entendeu? Claro, respeitando o fato de que
não faça coisas, enfim, a gente vai falar isso depois, né? Mas não faça coisas que você não pode voltar atrás, né? Então, por exemplo, eu quero testar uma coisa nova. Vou, por exemplo, pular de bungee jump. Espera mais uns 4 anos, 6 anos por aí, tá? Beleza? Vamos lá. Quero testar uma coisa nova, vou fazer uma tatuagem de dragão nas costas, que vai cobrir minhas costas inteiras. Não, né? Dá uma segurada, né? Terceiro ponto que eu achei interessante é não beba e dirija, tá? Nem vá na onda dos amigos de beber e dirigir. Sabe por quê? Provavelmente você já deve ter ouvido isso bastante, mas basicamente é o seguinte: quando você bebe, você diminui a sua capacidade de tomada de decisão, tá? Você toma decisões mais burras. Por quê? Porque a bebida te relaxa e inibe o funcionamento do seu córtex pré-frontal, que é onde você toma decisões racionais. Só que tem um problema. Quando você é adulto, o seu córtex pré-frontal já está totalmente formado, né? Quando você tem ali 25, 26, 30 anos, já está completamente formado. Quando você tem 16 anos, o seu córtex pré-frontal não está formado. Por isso que adolescentes tomam atitudes burras. Por isso que jovens adultos tomam atitudes burras. Porque eles não têm o cérebro deles completamente formado. Quando você ingere álcool, né, o que acontece é que você destrói ainda mais essa capacidade de tomada de decisão. Né? E você acaba fazendo besteiras absurdas que no outro dia você pensa, nossa, eu sou muito idiota, poderia ter dado uma merda absurda, né? Pois é, não faça isso, tá? Não beba e dirija, você pode destruir a sua vida literalmente, tá? Eu tenho amigos que deixaram de existir, se é que você me entende, porque provavelmente beberam e dirigiram, né? Ou porque foram vítimas de alguém que bebeu e dirigiu, entendeu? Pois é, não beba e dirija, não faça isso. Também não use outras substâncias, beleza? Quarto ponto aqui é um ponto interessante, eu botei aqui. Seus pais estão fazendo o melhor que eles conseguem. Quando ficar mais velho, vai entender isso. Eles não são heróis. São apenas seres humanos com problemas e erros, tá? Quando a gente é adolescente, a gente tende a pensar que nossos pais são perfeitos e são seres, entidades que têm o conhecimento absoluto do mundo, né? E na prática, conforme a gente vai crescendo, a gente percebe que na verdade não, eles são seres humanos com suas limitações, tanto físicas quanto mentais, quanto, sei lá, espirituais, sei lá. E a gente tem que entender isso, né? Então, quanto mais cedo você entender isso, quanto mais cedo você entender que seus pais não são perfeitos, eles não são heróis, eles são simplesmente seres humanos com defeitos igual a você, né? Você consegue entender que, beleza, existem coisas que eles podem resolver, mas tem coisas que eles não podem resolver, que daí você que vai ter que resolver, entendeu? Então é isso, é basicamente isso. Humanize seus parentes, humanize seus pais, beleza? Que eu acho que é a melhor coisa a se fazer, né? O próximo ponto aqui é o seguinte: não faça coisas que você não pode voltar atrás depois, como por exemplo uma tatuagem, um piercing, procedimentos estéticos e por aí vai. Por que eu falo isso aqui nesse ponto? Eu já vi diversas vezes várias pessoas fazendo procedimentos estéticos quando eram mais jovens, né? Tipo, nem 16 anos, tipo, menos ainda, 15, 14 anos. E depois se arrepende, depois fica muito feio, depois fica horroroso. Por quê? Porque o seu corpo está mudando, tá? Você deveria fazer procedimentos estéticos depois que seu corpo pare de se modificar. É o mais racional a se fazer. Só que aí que tá. Quando você é um adolescente, você sente a pressão constante de querer agradar os outros e de autoestima e tal. E isso faz sentido, né? Mas é melhor você tancar e postergar isso um pouco, porque talvez você se arrependa bastante no futuro. Mesma coisa com tatuagem, por exemplo. Ó, eu tenho essa tatuagem aqui, ó. Tá vendo? Ó a pança, tá vendo? Essa tatuagem significa nada apaga zilhões de momentos, tá? É o que tá escrito aqui. Por que eu fiz essa tatuagem? Porque na época, né, um amigo nosso deixou de existir, né? Não sei se eu posso falar a palavra aqui. Deixou de existir num acidente de carro, né? E algumas pessoas daquela fase, onde eu tinha vários amigos, resolveram fazer uma tatuagem nesse estilo, entendeu? Hoje eu me arrependo dessa tatuagem. Como assim, Rogério? Você se arrepende dessa tatuagem? Não pelo fato de ter feito ela em homenagem, mas eu acho que a tatuagem não combina comigo, tá? Eu me arrependo dessa tatuagem pelo simples fato de que não combina comigo e de que eu acho que é uma coisa que poderia ter sido feita de outra forma, entendeu? Uma homenagem que poderia ter sido feita de outra forma.
Não é que eu me arrependa, mas eu acho feia. Essa é que é a verdade, eu acho feia. Não faz meu estilo, tá ligado? Inclusive é a única tatuagem que eu tenho e não penso em fazer outras tatuagens, beleza? O próximo ponto é o seguinte: a maioria das pessoas que você conhece hoje provavelmente vão deixar de existir na sua vida nos próximos 5 anos, tá? Aceite que pessoas entram na sua vida e saem da sua vida sem falar nada. É assim que vai acontecer, tá me entendendo? Ainda mais quando você é um jovem, você está no colégio, por exemplo, indo para a faculdade, alguma coisa assim. É normal que você se encante ou ache que, por exemplo, amizades vão durar para sempre, alguma coisa assim. Mas assim, na prática, tá? É até bom que pessoas saiam da sua vida, pessoas entrem na sua vida, tá? Se a pessoa não combina com você, ou se você não é bem-vindo, enfim, ou, enfim, traições, alguma coisa assim, corte laços, não fique postergando, não fique. Tá me entendendo? Porque assim, existem pessoas que vão entrar na sua vida, vão destruir várias coisas, vão sair, não vão falar nada, e assim funciona, entendeu? Ou seja, além desse conselho aqui, eu ainda posso botar em cima o seguinte: escolha bem as pessoas que você permite que entrem na sua vida, tá? E não fique ah, regulando quem sai ou não da sua vida. Não fique triste porque alguém decidiu separar caminhos, entendeu? Porque é assim que funciona. Imagina que a sua vida é simplesmente uma trilha, uma trilha que você está seguindo e de repente essa trilha se junta com outras trilhas de outras pessoas e depois vocês se partem, né? Vocês partem caminhos e assim funciona a vida. Fazer o quê, né? Ah, então, bote isso na sua cabeça, tá? Ainda mais quando você é um adolescente, provavelmente as pessoas que estão hoje com você, elas não vão estar daqui a 5 anos. A grande maioria delas não vai estar. E assim funciona, tá? O próximo ponto é o seguinte, tá? Comece a treinar agora. Você está no ápice de regeneração e hormônios do seu corpo. É quase um anabolizado. Um erro que eu cometi foi começar a treinar só com 19 anos, se não me engano. Eu comecei a treinar, na verdade não era nem 19 anos, eu comecei a treinar um pouco antes de começar a brincadeirinha global, tá? E aí, eu poderia ter começado a treinar muito antes, com 16, com 17. Porque se você não sabe, como eu disse antes lá no começo do vídeo, né? Quando você tem 16 anos, você está numa fase que seus hormônios são absurdamente explodindo. Tanto testosterona quanto a capacidade de regeneração do seu corpo, tá? Então você treina, no outro dia você tá zero, pode treinar de novo, mais intenso, e zero de novo, e mais, entendeu? Você pode correr, você não vai se cansar, você cansa, dorme, come e volta ao normal. E assim funciona, tá? Então aproveita essa fase para tirar o máximo possível de ganhos, tá? Tanto físico quanto de resiliência do seu corpo, quanto de alongamento e por aí vai. Você vai se agradecer daqui a uns 10, 20 anos, tá? O próximo ponto é o seguinte: use sempre camisinha com qualquer mulher que você não se imagine tendo filhos ou formando família. Vai se agradecer em 10 anos. Um descuido e você vai se ver cuidando de um filho que não queria com uma mulher que não ama e não te respeita. Por que eu botei essa dica aqui? Porque eu já vi várias pessoas destruindo as próprias vidas, tendo filho com uma mulher que não ama eles, ou, por exemplo, tendo filho antes do tempo, ou, por exemplo, se casando ou se relacionando com uma mulher que vai destruir a vida deles, entendeu? Já vi vários casos disso acontecer e hoje em dia, principalmente, né, com as leis como funcionam hoje em dia, tá? Você tem que. Uma das decisões mais importantes que você pode fazer na sua vida é escolher a mãe dos seus filhos e escolher a sua esposa, tá? É uma das coisas mais importantes que um homem tem que decidir certo, tá? Se você decidir errado, isso pode destruir a sua vida a longo prazo, de verdade, beleza? Ou seja, você pode dar uma brincada, né? Mas tenha em mente que se você não enxerga aquela pessoa como uma possível mãe dos seus filhos, então encape, bote o campo de força, tá bom? Fora doenças, né? Hoje em dia você sabe que tem muita do job, tem muita safadinha, tem muita mulher que, né? Quantas vezes eu já vi, tá? Isso eu posso falar, assim, experiência própria. Grande parte das mulheres, elas olham pra você, elas decidem se elas vão
com proteção ou não, entendeu? Se você não escolher, ela vai sem proteção. E aí o que acontece? Coceirinha. Exatamente isso que você ouviu, tá? Se a mulher gosta de você, ela vai sem e ela vai confiar em você. Mas aí que tá, né? Às vezes ela gosta de você, mas ela gosta de outro cara também, gosta de mais três, né? E por aí vai, você tá entendendo? É nessa que você acaba se ferrando, tá bom? Próxima dica é: não use drogas. Nenhuma delas. A vida é melhor sóbria. Apesar do que seus amigos dizem, apesar de parecerem mais legais ou descolados, não use. Seu cérebro não está 100% formado ainda e você não sabe as consequências a longo prazo. Pode desencadear um vício ou até esquizofrenia, dependendo do tipo de droga. Por exemplo, a verdinha. Tá? A verdinha pode causar depressão, pode causar esquizofrenia, pode causar várias coisas, certo? Balinha, né? Pois é. Pozinho, pois é. Tá me entendendo? Então, muito cuidado. Você vai se encontrar em situações onde você vai estar em festas, por exemplo. Essa idade é normal você ir em festas. E nessas festas você provavelmente será apresentado para várias coisas. É assim que funciona o mundo, entendeu? Nessas apresentações pode vir a calhar que naquele momento ali você pense, né? Você pode acabar pensando que não faz mal. Que, eu vou testar. Não teste. Tá? Você não testaria, por exemplo, botar o seu dedinho numa tomada ou num gerador de energia que vai explodir você. Você não testaria botar o seu dedinho na lava. Você não testaria, se você fosse um ratinho, comer o queijinho. Entendeu? Esse tipo de substância é o que é a ratoeira para os seres humanos. Tá me entendendo? Funciona de uma forma no cérebro onde é uma recompensa extremamente rápida com zero dificuldade. O seu cérebro se vicia nisso de uma forma tão fácil que você nem percebe, tá me entendendo? Busque sempre as consequências busque sempre as recompensas de longo prazo. Nunca as recompensas de curto prazo, porque as recompensas de curto prazo, a dopamina barata, ela é mais viciante e ela não te preenche a longo prazo, ela não te faz se sentir com sucesso na vida, nas áreas da vida, beleza? Então, é basicamente isso, tá? A próxima aqui é interessante também, ó. Não vale a pena brigar pela maioria das coisas. Você não precisa provar nada pra ninguém e a maioria das brigas são brigas de ego. Mas se por algum motivo você tiver que se defender ou defender alguém, tá? Se defenda utilizando todos os meios possíveis. Você tá me entendendo? Até que a agressão pare completamente, até que você neutralize a agressão completamente. O que você tem que entender é que o seu corpo é a sua propriedade privada absoluta, tá? E as pessoas com quem você se importa, os seus amigos ou, por exemplo, sua família, né? Uma irmã, um irmão, um parente, se alguma coisa acontecer com eles, certo? Ou se eles estiverem em perigo, você vai defender essas pessoas, ok? Uma coisa é você defender, por exemplo, pessoas que você se importa, outra coisa é você defender, também uma coisa é você se defender ou defender pessoas que você se importa, outra coisa é você atacar pessoas pacíficas, tá? Nesse caso de autodefesa ou defesa de pessoas que você se importa, está completamente liberado você arregaçar, tá me entendendo? Até porque você estava pacífico. Só que aí que tá. Pense sempre como última alternativa, beleza? No mundo que a gente vive hoje, covardia é uma coisa que reina. As pessoas hoje são covardes. Homens hoje são covardes. Mulheres hoje são covardes. A maioria das pessoas hoje é covarde, tá? O que significa isso? Significa que, por exemplo, se você for tentar defender uma pessoa que você gosta, talvez a outra pessoa que está atacando, ela não ataque no soco, ela ataque na faca, ela ataque de uma forma errada, né? Né? Trocando tiro, né? Nesse caso, você tem que ser uma pessoa inteligente, tá? Você precisa ser uma pessoa inteligente, você não pode se arriscar, você não pode arriscar perder mais do que você já está perdendo, pelo simples fato de que pessoas hoje são covardes, ok? Defenda as pessoas que você gosta, mas defenda de maneira inteligente, você tá me entendendo? E defenda, obviamente, se for a sua única alternativa, né? Se a agressão continuar vindo, mesmo se você pedir para parar, beleza? A racionalidade, ela entra primeiro, né? A conversa, ela entra primeiro. Se você não consegue resolver na conversa, você vai ter que resolver de outras formas. É assim que funciona, né? Mas primeiro sempre a conversa. Nós só chegamos hoje como humanidade porque a gente resolveu as coisas na conversa durante muito tempo, né?
Na grande maioria das vezes, né? Se é que você me entende. Enfim. O próximo ponto é interessante também, tá? Descubra seu propósito. Às vezes, o seu propósito não é apenas um, mas vários, tá? Às vezes você tem vários propósitos. Mas você precisa testar e descobrir o que gosta, o que não gosta, o que você é bom e o que você não é bom, tá? É importante você entender que tem coisas que você não vai ser bom, pô. Não vai. Eu, por exemplo, não sou bom em matemática, tá? Até hoje já melhorei um pouco, né? Mas eu não sou um cara que me vejo facilmente fazendo um papel de professor de matemática, um papel de, por exemplo, um cara da física, um cara da química. Não. Eu sou um cara que sempre gostou de teorias físicas, né? Mas que se dá bem com comunicação, se dá bem na frente das câmeras, se dá bem falando, se dá bem se comunicando, se dá bem se expressando de alguma forma. Pois é, tá me entendendo? Se dá bem no jogo, né? Jogando também, eu gosto de jogar bastante, eu sou bom em jogos, né? Então, você tem que descobrir aquilo que você é bom, tá? Aquilo que você sabe fazer e mais importante, descobrir o seu propósito, se aquilo se encaixa de alguma maneira com melhorar a vida das pessoas de alguma forma, ou melhorar alguma coisa, né? Na sociedade, na vida, sei lá. Entendeu? Descubra seu propósito. O próximo ponto é: sempre vai existir uma mulher mais bonita e mais legal que a sua paixãozinha do colégio. Pode acreditar, tá? Ó, eu já tive várias decepções amorosas na minha vida, várias, incontáveis, beleza? E o que eu aprendi com isso tudo é, sempre vai ter uma gatinha, mais legalzinha, mais da hora. Sempre vai ter, mano, tá? São bilhões de mulheres no mundo, né? Se você é mulher, se tá vendo esse vídeo, são bilhões de homens no mundo, beleza? Essa mensagem aqui não é tanto sobre... É mais sobre você entender que tudo bem se der errado, tá me entendendo? Tudo bem se der errado, aprenda com os erros e segue em frente, beleza? Obviamente, quando eu digo tudo bem se der errado, eu digo o seguinte: talvez você vai se sentir destruído por um tempo. Tá tudo bem também, tá ligado? Porque a longo prazo, né? A estratégia padrão de homens é, a longo prazo, o valor dele subir. E você tá ligado? Todo aquele papo de, enfim, de SMV e tal, né? O ponto é, você só deveria se preocupar em casar ou em ter uma esposa, uma família, quando você tiver virado o homem de verdade. O que significa isso? Quando você tiver condições de formar uma família, né? 30 anos pra frente ali, talvez. 32, 33, né? Jesus, por exemplo, só virou homem de verdade depois dos 33 anos. Só fez o seu primeiro milagre, se não me engano, com 33 anos, né? Pois é. Então, é basicamente isso, né? E os dois últimos pontos é: aprenda a economizar sempre que possível, tá? Quando eu era menor, eu gastava meu dinheiro todo, não economizava nada. E estude Bitcoin e compre Bitcoin. Porque, pois é, se eu pudesse voltar hoje, quando eu tinha 16 anos, eu tava no segundo ano, né? Eu podia ter comprado a Bitcoin a R$ 1.000, mas tudo no seu tempo, né? Fazer o quê? Enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, 25 minutos já de vídeo. Com edição aí vai ser um pouco menos. Mas é isso, tá? Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. E essas são as dicas que eu tenho aí pro meu eu de 16 anos. E talvez aí ajude outras pessoas que têm essa idade, ou enfim, que são mais velhos, mais novos, sei lá. Tchau!